Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de física. Na aula de hoje, nós vamos falar da queda dos corpos, um dos assuntos que chamou a atenção de muitos pensadores ao longo da nossa história. Uma das pessoas que tentou explicar este assunto foi o filósofo e cientista Aristóteles. Meus jovens, mesmo com todas as contribuições dadas por Aristóteles na ciência não sendo válidas, e mesmo com alguns equívocos de seu pensamento, ou seja, da sua ideia, ele contribuiu para que outros pensadores chegassem a uma lei. Veja bem, o pensamento aristotélico ele está associado ao nosso senso comum. E se a gente for pensar de uma forma bem racional, o pensamento aristotélico ele tem muito sentido. Melhor dizendo, nós nascemos pensando de forma aristotélica, vivemos com este pensamento aristotélico e morremos pensando de forma aristotélica. E nessa aula nós vamos entender como Galileu Galilei refutou esse pensamento aristotélico. Vamos entender isso? Então, vem comigo. Meus queridos, de acordo com o pensamento aristotélico, ao abandonar dois objetos de uma mesma altura, ou seja, uma esfera e uma pena, a esfera, por ser mais pesada, ela chega primeiro ao chão, pois ela tem uma maior concentração de massa do que a nossa pena. Isso justifica o fato de ser atraído mais fortemente pelo solo. Portanto, quando esses dois objetos estiverem caindo, a nossa esfera irá ganhar a aceleração maior e, consequentemente, terá uma velocidade maior e vai chegar primeiro ao solo do que a pena. Veja que este pensamento ele faz sentido. É por isso que, caso alguém não te fale ou prove que este pensamento está errado, você morre pensando de forma aristotélica, pois isso faz sentido no nosso dia a dia. Porém, aproximadamente há 436 anos atrás, um cientista físico-matemático chamado Galileu Galilei contesta o pensamento de Aristóteles. E olha que contestar o pensamento de Aristóteles não era fácil. Lembrando também que Galileu Galilei era considerado como o pai do método experimental, ou seja, um método científico. Então, Galileu estuda o pensamento aristotélico e acredito eu que algumas coisas registradas por Aristóteles ele achava pertinente, porém outras com alguns equívocos. Galileu sai desse campo das ideias onde Aristóteles afirmava que a esfera chegava ao chão pelo fato de ser mais pesado e resolve experimentar abandonar os corpos de uma mesma altura e verificar quem chega primeiro à superfície do chão. Pessoal, vejam que há uma transição bem notória de um pensamento, ou seja, melhor dizendo, de uma ciência filosófica falada para uma ciência experimental. E é por isso que Galileu é considerado como o pai do experimento. Reza a lenda que Galileu subiu no alto da Torre de Pisa e lá de cima ele abandonou dois corpos, ou seja, duas esferas de massas diferentes. E ao fazer este experimento, ele verificou que essas esferas chegavam praticamente juntos ao chão. De acordo com o seu experimento, se desprezarmos a resistência do ar ao cair, todos os objetos ficam sujeitos à mesma aceleração, aquilo que nós denominamos como aceleração da gravidade. Portanto, queda livre é onde o atrito que é causado pelo ar é desconsiderado. E vocês vão ver falar muito sobre isso, ou seja, o ar ser desprezível durante o nosso curso. Isso significa que os corpos vão cair sem o atrito com o ar. E nessa situação, todos os corpos caem sem o atrito com o ar
implica que todos os corpos são submetidos à mesma aceleração. Ou seja, o nome dessa aceleração é o que nós chamamos de aceleração da gravidade. E na linha do Equador, convenciona-se que este valor da aceleração da gravidade é de 9,72 metros por segundo ao quadrado. Mas é muito comum a gente trabalhar com um módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. Quando um corpo ele cai sem essa presença do ar, que é queda livre, né? A cada segundo que passa, a sua velocidade ela aumenta aproximadamente 10 metros por segundo. Caso um objeto ele esteja caindo onde o ar é desprezível, que é o vácuo, vamos se dizer assim, né? A cada segundo, a sua velocidade será de 10 metros por segundo. Mais um segundo, meus queridos, será de 20 metros por segundo. E mais um, ou seja, em 3 segundos, o objeto estará a 30 metros por segundo, que é equivalente a 108 km por hora. Outra observação importante é o seguinte, veja bem, se todos os corpos são submetidos à mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade, então ao abandonar dois corpos sobre as mesmas condições iniciais, seja a mesma altura e a mesma velocidade, esses corpos vão chegar rigorosamente ao solo ao mesmo tempo. Para fechar essa parte do qual onde os corpos chegam juntos ao solo, e lembrando também que toda forma de energia dissipativa durante a queda é desprezível. Isso significa que a massa dos corpos, ou seja, o fato de um ser mais pesado que o outro, isso não influencia no seu tempo de queda, ok? Sendo assim, se eu pegar uma pedra, uma pena ou uma esfera com uma massa enorme, considerável, né? E por uma situação hipotética eu esteja na Lua ou em algum lugar onde eu consiga retirar todo o ar, né? Com as mesmas condições iniciais, seja no laboratório, e como na Lua não há o ar, isso significa sem o atrito, os corpos chegariam juntos ao chão. E dentro do laboratório do qual estou apresentando para vocês também, eles vão chegar ao mesmo tempo na superfície do solo. Essa situação poderia ser qualquer objeto com massas diferentes. Todos vão chegar ao solo ao mesmo tempo. Pessoal, esse entendimento ele desafia mesmo o nosso senso comum, porque nós não vivenciamos isso no nosso dia a dia. Não há situações no nosso cotidiano em que o atrito do ar é desconsiderado. Tanto é que essa análise da influência do atrito do ar é uma linha de pesquisa da ciência conhecida como aerodinâmica. Podemos presenciar isso nos carros de Fórmula 1, onde eles têm um dispositivo chamado de aerofólio. Esse aerofólio ele ajuda a melhorar o desempenho desse carro, empurrando ele para baixo contra o asfalto. Consequentemente, ele aumenta a aderência dos seus pneus, permitindo que façam curvas em alta velocidade, com uma maior tração na sua aceleração e a melhor frenagem, ao mesmo tempo que equilibram a aerodinâmica e controla a força de arrasto. Meus queridos, este aerofólio ele é usado também na engenharia aeroespacial, onde eles têm que minimizar este efeito do atrito com o ar nos aviões ou nos ônibus espaciais, ok? Agora nós vamos falar dentro deste mesmo entendimento, porém com um corpo sendo lançado verticalmente. E quando eu digo lançado verticalmente, chama atenção aqui. Não que seja necessariamente para cima, como também ele pode ser lançado para baixo. Porque muitos estudantes confundem quando diz que um objeto é lançado, aí ele já interpreta que esse objeto vai para o alto. Não é assim, né? Nem sempre será nessa situação, pois ele também pode ser lançado para baixo. Vamos entender isso? Veja que nós temos aqui um objeto que ele vai ser lançado a partir do solo com uma certa velocidade VI.
que nós chamamos isso de velocidade inicial. Quando essa esfera atingir o ponto mais alto, nós chamamos de altura máxima atingida pelo corpo. Então, em um determinado momento, essa esfera ela começa a descer, ou seja, retornar novamente ao solo. E o nosso primeiro objetivo aqui é identificar algumas características que julgamos pertinentes para esse tipo de movimento. Portanto, nós podemos dizer que no momento em que essa nossa esfera ela é lançada para cima, a sua velocidade vai diminuindo. Veja bem, caso a velocidade dessa esfera não esteja diminuindo em nenhum momento, essa nossa esfera nunca vai parar. E quando nós temos uma velocidade onde ela é reduzida, isso significa que a nossa aceleração da gravidade é negativo. Ou seja, esse sinal de negativo é apenas para caracterizar um movimento onde a velocidade está sendo reduzida. Já na descida, a nossa velocidade ela vai aumentar. E se essa velocidade aumenta na descida, então a nossa gravidade tem que ser positiva. Meus queridos, a nossa esfera ela está subindo, né? Quando ela é lançada, chega um momento que ela atinge essa altura máxima. E quando ela deixa de subir e começa a descer, significa que essa nossa esfera aqui, ela inverte o seu sentido de movimento. E para inverter o sentido de movimento, nesta ocasião, a sua velocidade no ponto mais alto tem que ser igual a zero. Essa é uma informação muito importante, porque significa que na altura máxima a velocidade é instantaneamente igual a zero. Outra característica que eu quero deixar aqui registrado nessa aula, no lançamento vertical, é o seguinte: se a nossa esfera for lançada e retornar no mesmo ponto em que ela saiu, o tempo que ela leva para subir tem que ser o mesmo tempo que ela leva para descer. Sendo assim, o tempo de subida tem que ser igual ao tempo de descida. E todos os corpos são submetidos à mesma aceleração da gravidade. Tudo bem? Agora nós vamos representar as equações da queda livre. E como nós estamos falando aqui de um movimento retilíneo variado, a nossa aceleração ela é constante. Então, nós vamos pegar as mesmas equações que nós trabalhamos no movimento retilíneo variado. Antes de nós definirmos aqui as fórmulas, eu quero identificar o nosso referencial, né? Como assim, Márcio? Veja bem, tudo que estiver para baixo, nós vamos pegar um sinal de positivo. E todo objeto que estiver indo para cima, nós vamos pegar o sinal negativo. Esse sinal de positivo e negativo, nós vamos adotar para a aceleração da gravidade. Então, quando o objeto ele é lançado verticalmente para cima, a sua gravidade será negativa. Quando o objeto está em queda livre, descendo para baixo, a nossa aceleração da gravidade será positiva. A nossa primeira equação será que H é igual a HI mais VI vezes T mais ou menos G vezes T ao quadrado dividido por 2. Ou seja, a altura final é igual à altura inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos. Como assim mais ou menos? Se estiver subindo, negativo. Se estiver descendo, é positivo. O G é uma constante, que é a aceleração da gravidade. O seu tempo elevado ao quadrado dividido por 2. A nossa segunda equação vai ser que a velocidade final
é igual à velocidade inicial, novamente, mais ou menos a gravidade, vezes o tempo. E a terceira equação é a equação de Torricelli, onde nós pegamos a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos, né, 2 vezes a gravidade vezes a variação da sua altura. Como vocês podem perceber, em todas essas situações, nós utilizamos, né, esse sinal, acabei de falar para vocês, de positivo e negativo. Esses sinais apenas indicam se a nossa aceleração vai ser positivo ou se ela vai ser negativa, ok? No Sistema Internacional de Unidades de Medida, nós trabalhamos a altura em metros, seja ela para a altura inicial ou para a altura final, a velocidade metros por segundo, o tempo em segundos e o G, que é uma constante, que neste caso estou adotando como 10 metros por segundo ao quadrado. Mas fiquem atentos, vocês podem encontrar nos exercícios o módulo, né, o seu valor como 9,8. Agora a unidade sempre será a mesma, que é o metros por segundo ao quadrado. Estou falando no SI. O que é o SI, mas Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Meus queridos, muitas vezes meus alunos me perguntam qual das fórmulas devo usar nos exercícios. Isso depende dos dados fornecidos, né? Vou dar uma dica para vocês como que eu faço. Primeira coisa, você leia o texto. Segundo, entenda o contexto. Terceiro, retire os dados. Isso vai te ajudar bastante na resolução dos exercícios. Quando o exercício pedir o tempo que ele vai gastar, dependendo da ocasião, você pode usar a equação que velocidade é igual à velocidade inicial, mais ou menos a gravidade vezes o tempo. Isso depende do exercício, né? Daquilo que ele esteja te pedindo. Meus jovens, isso é o que eu tenho para hoje, né? Para dizer em relação à queda dos corpos. Meu muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço e fique com Deus.